Programa Raízes da Espanha, em Sorocaba. Um oferecimento Automec, Marcenaria Artesanal, Premodiza, Magnum. Olá, no Raízes da Espanha em Sorocaba de hoje, um convidado que você está acostumado a ver nos eventos gastronômicos da Casa de Espanha e que hoje vem contar a história da família Rodrigues. E no quadro de gastronomia, uma receita que tem um ingrediente pra lá de inusitado. E a seguir, você vai ficar sabendo que a Espanha é um país que tem muitas curiosidades arraigadas em seu cotidiano. Além desses costumes, as suas regiões também têm fatos curiosos, muito peculiares e exclusivamente locais. Para conhecer um pouco mais sobre essas curiosidades espanholas, o Raiz da Espanha em Sorocaba vai bater um papo com um descendente de espanhóis que teve a oportunidade de morar na Espanha, mais precisamente estudar em Madrid, e que também teve o privilégio de voltar outras vezes para conhecer o melhor de várias cidades. Confira! Glauco, você teve a oportunidade de morar na Espanha, mais precisamente em Madrid, para estudar, e conseguiu observar costumes, hábitos e algumas coisas bem curiosas, locais e regionais. Na Espanha a gente pode dizer que tem algumas coisas que acontecem na Espanha inteira, como la siesta, que é esse hábito de dormir pela tarde. Os espanhóis são pessoas que jantam muito tarde, entre 9 e 10 horas da noite. Eles costumam usar o pão como acompanhamento e o azeite, que tem um alto consumo na Espanha inteira. Esse tempo que você esteve lá, você me disse que conseguiu ver coisas que aconteciam nas cidades pequenas. Quais foram essas coisas ligadas à gastronomia? Olá Valéria, tudo bem? Saludos a toda a comunidade espanhola de Sorocaba. Realmente eu tive a oportunidade de conhecer muitas cidades do interior da Espanha. A Espanha é muito rica em termos de cultura, gastronomia. Então eu aconselho a todo mundo que tem essa oportunidade de, ao invés de não só visitar as grandes cidades, mas sim visitar o interior da Espanha como um todo. Então, falando um pouco de curiosidades, o primeiro é um dos produtos mais famosos espanhóis, que é o açafrão, cultivado na região de Castilha-La Mancha, que é a terra do Dom Quixote. É considerado o melhor açafrão do mundo, tanto que existe lá a denominação de origem protegida, açafrão de La Mancha. É considerado o ouro vermelho da gastronomia. Para você ter uma ideia, existem muitos hectares de plantações, porém o açafrão ele só brota, é uma flor do tamanho da minha mão, assim mais ou menos, ele só brota 20 dias no ano. Então as pessoas têm que ficar muito ligadas lá em outubro, novembro, para que quando começa a florescer aquele açafrão, colher o mais rápido possível lá do campo. E tudo é colhido à mão, você imagina. Então, com essa flor, nessa flor existem 3 pistilos que são cuidadosamente retirados, e esses 3 pistilos é que realmente é o açafrão que a gente consome. Isso justifica o alto preço. Claro, e todo o processo é manual, não existe máquina para colher nem o açafrão durante esses 20 dias e nem para tirar os pistilos. E para você ter uma ideia, para 1 quilo de açafrão são necessárias 250 mil flores. Então você imagina o trabalho que é para fazer esse negócio. Outra curiosidade que poucos sabem é que a trufa negra, que é aquele tubérculo, aquele cogumelo que nasce a 20 centímetros debaixo da terra, a região de Sória, na Espanha, que fica no centro-norte da Espanha, é a maior produtora mundial de trufa negra. E tem até uma história lá que até o século XIX, os franceses iam lá para a região de Sória, compravam a trufa negra a preço de banana, levavam para a França e vendiam como trufa de Périgord a preço de ouro. Só que depois os espanhóis ficaram espertos e viram o que está acontecendo, que eles vêm pegar essas bolinhas pretas aí. Então agora existe toda uma regulamentação,
uma limitação para retirada, para que nunca acabe. Então agora a coisa está bem profissional. E o curioso também é que o odor dela é tão intenso que eles usavam porcos para localizar onde estavam as trufas. Porém, os porcos chegavam lá, cavocavam e acabavam comendo as trufas. Então eles trocaram os porcos por cães treinados que vão lá, no momento que eles acham, eles ganham um prêmio do trufeiro, que é a pessoa que colhe a trufa, e daí para eles é uma brincadeira. Daí o trufeiro vai lá, cavoca com muita calma a terra, à mão, com uma ferramenta específica, e tira a trufa com muito cuidado para que ela não se rompa. Porque se ela está inteira, ela tem um valor. Se ela se rompe, ela perde muito do seu valor. A trufa negra, ela é da alta gastronomia, não é muito convencional todas as receitas espanholas ou no mundo terem como ingrediente. O produto mais comum com a trufa negra é o azeite, que é o famoso azeite trufado, que você colocou um filetinho num prato, aquilo lá transforma completamente aquele prato. É um produto, é uma iguaria da culinária espanhola e de outros países da Europa. Por exemplo, a Itália tem a trufa branca do Piemonte italiano, que é a famosíssima. E a Espanha é o maior produtor de trufa negra, que pouca gente sabe. Bom, Valéria, outro produto muito interessante que eu tive a oportunidade de conhecer é o queso de cabrales, que é como se fosse o gorgonzola espanhol, só que muito mais forte. Ele é tão forte que chega até a amortecer a língua um pouquinho, de tanta picância, mas, por exemplo, eu adoro esse tipo de produto. Ele é produzido numa cadeia de montanhas em Astúrias, que se chama Picos da Europa. E o curioso ali é que é feito tudo assim artesanalmente, na própria casa do produtor. Eles levam nessas covas lá no alto da montanha e deixam maturando de 3 a 5 meses, numa temperatura de 8 a 12 graus, e essas covas têm umidade de 90%, para você ter uma ideia. Daí ali é desenvolvido aquele fungo que dá aquele aspecto, que eles chamam queijo azul, né? Aquele bolor. O produto é extraordinário. Pena que ainda não temos no mercado brasileiro. Outro produto interessante que eu não tinha a menor ideia de como funcionava, por exemplo, o azeite. O azeite eu achava que toda hora você colhia azeitona lá, beneficiava a azeitona e transformava em azeite e engarrafava e pronto. Mas não, assim como o açafrão, que tem a temporada do açafrão, a azeitona também tem a sua temporada. Então eles vão lá com máquinas extremamente sofisticadas, abraçam as árvores de azeitona, chacoalham lá, caem todas as azeitonas, eles processam o azeite e deixam em tonéis enormes de inox. E conforme vão vendendo o azeite durante a temporada, vão engarrafando e despachando. Isso para mim foi uma novidade, eu não tinha a menor ideia de que funcionava assim. Existe uma azeitona produzida na Serra de Madrid, que se chama aceituna de Campo Real, que tem uma denominação de qualidade, que é a única azeitona, pelo menos no mercado espanhol, eu não conheço nenhuma outra no mundo, que não recebe um processo de fermentação. Então aquele gosto característico da azeitona que a gente tem, aquele azedinho assim, de vinagre, aquela coisa, essa azeitona não tem, porque ela é temperada somente com sal, erva doce, alho e tomilho, só. Ela chega até a ser doce. Você vai assim comer azeitona, você acha que vai ser de um jeito e tem uma experiência totalmente diferente. Então tomara também que chegue no mercado brasileiro esse produto. Outro produto muito característico da culinária espanhola é o pimentón de la vera, com denominação de origem, que nada mais é do que são pápricas defumadas. Que a páprica é um conjunto de pimentas que moídas dão determinados sabores. Então tem o doce, picante e agridoce. O grande diferencial desse produto é que recebe um tratamento de defumação numa sala especial durante 2 a 3 semanas, um processo já centenar. E isso dá um cheiro e um sabor característicos que só esse produto tem. Então esse é o grande diferencial desse produto. E eu fui lá na fábrica, é um processo muito legal, muito legal. Glauco, tirando o vinho, que é muito tradicional na Espanha, tem outras bebidas aí também que são bem tradicionais. Tem uma bebida muito interessante que eu conheci em Gijón, que fica no litoral do Mar Cantábrico, em Astúrias também, que é a cidra, que na Espanha ela é muito bem elaborada, tem uma denominação de origem, cidra de Astúrias,
O que eu achei muito interessante é a forma como o garçom serve você. Ele deixa o copo aqui embaixo, num ângulo de 45 graus, daí pega a garrafa aqui em cima e joga a cidra, não cai uma gota para fora, só que essas bolhas elas têm que explodir no copo dessa distância para que dê todo o sabor característico da cidra. Isso aí foi muito legal e aquela coisa, você não pode pedir um copinho de cidra e já coloca a garrafa inteira na sua coisa, você até assusta, né? Eles colocam a garrafa inteira no balcão e você tem que tomar ela inteira. Bom, então, Valéria, eu sei que a gente não tem mais tempo, é uma pena porque existem muitas e muitas curiosidades a mais sobre a Espanha, não só da gastronomia, como da cultura, das cidades do interior. E eu deixo aí o convite para vocês de não somente, se tiver a oportunidade de conhecer as cidades grandes da Espanha, conhecerem o interior da Espanha, que é riquíssimo. Hoje você recebeu umas dicas aí sobre as curiosidades da gastronomia espanhola. Fica então o convite feito. E no próximo bloco, mais uma história de descendentes de espanhóis. Até mais. Chegou o empreendimento mais esperado do ano no coração da Vila Hortência, Vila de Espanha da Magnum Construtora. Apartamentos com 2 dormitórios, sacada ou varanda gourmet em 1 ou 2 vagas de garagem. Tudo isso em um condomínio com clube completo na localização mais desejada da cidade. E você ainda pode financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ligue 3313-1000 ou visite o decorado na Rua Santa Maria 231, Vila Hortência, ao lado do ginásio de esportes, Vila de Espanha. Garantia Magnum Construtora. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Um descendente da família Rodrigues é um dos maiores voluntários da Casa de Espanha e é essa história que você vai conhecer agora. Marquinhos, como é que começa a história da família Rodrigues lá na Espanha? A minha família não é tão diferente de outras famílias que vieram para o Brasil. A minha família ela veio fugida da Guerra Civil e também da situação de crise que vivia a época a Espanha. Meu bisavô, eles foram até um dia de manhã, foram assistir a missa, aí pegou a família toda e veio embora, né, partindo da cidade de Murtas, na região de Andaluzia, e ele sem se despedir, porque ele não queria causar preocupação para os pais. Aqui no Brasil dizia que se ganhava muito dinheiro, então ele veio para conseguir juntar um dinheiro e voltar para a Espanha para ajudar os pais. Só que infelizmente essa situação nunca aconteceu, né? Aí ele saiu da Espanha sem avisar ninguém. A família Rodrigues embarca no navio num porto da Espanha e desembarca em Santos. Qual foi o destino deles? Então, o meu avô desembarcando em Santos, né, com o pai e a mãe, e os irmãos que eles vieram, era meu avô e mais 2 irmãos, eles pegaram o destino a Sorocaba, né? E aqui eles já tinham uma família de conhecidos que morava num bairro chamado Caputera, onde eles vieram para trabalhar com laranja na época. Aí eles ficaram um tempo trabalhando aqui no sítio e decidiram arrendar um sítio para eles. E eles começaram a conversar, e um dos bairros mais tradicionais e o maior número de espanhóis na época era o bairro do Mato Dentro. Aí eles partiram para o bairro do Mato Dentro, onde eles arrendaram um sítio e começaram a trabalhar como agricultores. Plantavam cebola, feijão, milho, cuidavam de animais. E aí daí veio o meu quarto tio, né? A família continuou trabalhando, tentando buscar uma renda e voltar um dia, quem sabe, para a Espanha, né? O seu avô Juan veio pequeno, mas o filho mais velho somente com 8 anos, cresceu e se enamorou. Tem aí uma história de amor que envolve o seu Juan. Qual é? Sim, o meu avô e a minha avó, eles moravam em sítios vizinhos, né? E ficava aquele namorinho de cerca, né? O meu avô
dando umas olhadinhas para minha avó jogando uns olharzinhos para o meu avô. E aí, só que os pais não autorizavam por eles serem muito novos ainda. E um dia meu avô chegou na cerca e falou para minha avó, falou: Nina, tu me espera? Ela falou: sim, Juan. E aí eles passaram, né, por um bom tempo. O meu avô frequentava as festas que tinha na época dos sítios, os bailes, enfim, eles continuaram. Minha avó também, a missa, participava em algumas festas que tinha na região. E até que chegou a um determinado ponto onde os dois já estavam crescidos, né, digamos assim, os dois já estavam até de maioridade, e eles começaram a namorar e vieram a casar, constituindo a família que hoje, né, é a minha mãe e mais 2 irmãs, né. Mas o seu avô, antes de casar, ele aprontou um pouquinho nas festas. Sim, sim. Nas festas ali no Mato Dentro, eles tinham turmas rivais, né, que não se davam muito bem. Então, quando tinha uma festa, eles iam escondido pelo mato, na época não tinha iluminação nem nada, e eles pegavam, soltavam a sela dos cavalos e tinha um capim, que é um picão, algumas pessoas conhecem como arroz do diabo. Eles colocavam por baixo da sela e arriavam o cavalo novamente. Tanto é que quando arriava o cavalo, que começava a apertar, o cavalo já começava a se mexer todo, né? Aí terminava o baile, o pessoal, os donos dos cavalos, iam e montavam. A hora que montava, o picão cravava no couro do animal, o animal pulava, derrubava a pessoa de cima. E era muito comum eles fazerem esse tipo de aprontação, tanto ele quanto os irmãos, né? Eram os 4 iam juntos. Era uma aprontação feita pelos 4, né? Era muito interessante, eles eram muito unidos. Passando essa época das brincadeiras, a coisa fica mais séria e os seus avós se casam. Sim, meus avós se casaram, daí o meu avô arrendou um sítio para ele e veio morar com a família, né? Ali na região do Mato Dentro mesmo, um lugar que chamava Monte Verde. E aí veio a minha tia mais velha, depois veio a minha mãe, e aí meu avô teve um problema de saúde, um problema de estômago, aquela coisa de úlcera e tudo, e ele teve que vir para Sorocaba para fazer um tratamento médico. E aí ficava mais prático para ele. Então eles vieram embora para Sorocaba. E o meu avô começou a trabalhar como comerciante, ele vendia banana de charrete, minha mãe era a companhia dele, ele vendia alho, ele vendia verdura para a rua, depois ele montou um armazém para ele vendia produtos alimentícios do modo geral, né? Então é uma coisa que deu a estrutura para a família se manter aqui em Sorocaba, mas meu avô sempre foi uma pessoa que teve sérios problemas de saúde, né? Que depois, mais no final da vida, se agravou e ele acabou vindo a falecer justamente pelo problema de estômago que ele tinha do passado. E chegando aqui na cidade, mas Dona Trine conhece também o futuro marido. Sim, depois, né, minha mãe moradora ali da Parada do Alto, meu pai também de uma família espanhola. Passava e conhecia minha mãe, conheceu minha mãe, começaram a conversar e foram se conhecendo. E aí o meu pai com 18 para 19 anos, minha mãe com 16 para 17, meu pai pediu a minha mãe em casamento com meu avô. Meu pai meu avô gostava muito do meu pai, se dava muito bem, meu avô autorizou. E aí vieram a se casar. E eu sou hoje, né, eu sou o filho mais velho, né? E por sinal, eu sou o neto mais velho da família, de ambos os lados. Pela parte da minha mãe, eu só tenho uma prima que é mais velha que eu, e pela parte do meu pai também eu tenho somente mais uma prima que é mais velha que eu. Eu sou o neto homem mais velho da família. Marquinhos, quais são as suas raízes da Espanha, Sorocaba? Aqui eu vim depois de algum determinado tempo, vim a participar aqui da Casa da Espanha, né? E até teve esse primo, um dos meus primos que ficou lá no Mato Dentro, fez uma viagem para conhecer a terra natal, e ele trouxe um documento do meu avô, do nascimento do meu avô. E através desse documento e através da Casa da Espanha eu consegui a minha nacionalidade, né? Então hoje eu tenho uma dupla nacionalidade, hoje eu sou murtano, né? E sorocabano. Então, para mim é um orgulho muito grande e participo aqui da Casa da Espanha. Eu fiz o curso de gastronomia aqui
e participo como voluntário dos almoços aqui da Casa da Espanha, né, elaborando alguns pratos aí que o pessoal pode degustar nos nossos eventos e graças a Deus tem sido um bom sucesso aqui pra gente, né, e pra Casa da Espanha. O que representa para você ser um descendente de espanhóis? Um orgulho muito grande. Que é uma história de luta, é uma história de sofrimento, é uma história que não conseguiram realizar o objetivo, que era voltar para a Espanha e ajudar a família. Mas eu tenho orgulho de toda a minha família, pela luta, tanto da minha parte materna quanto da minha parte paterna, pela luta e pela dificuldade que eles tiveram quando eles chegaram aqui. Foi muito difícil. Hoje você conheceu a história da família Rodrigues contada pelo emocionado Marcos. No próximo bloco, o quadro de gastronomia, uma receita familiar deliciosa. Até mais! A marcenaria artesanal está no mercado desde 1991, fabricando móveis de alta qualidade a preços competitivos com o mercado moveleiro atual, levando confiança e respeito aos clientes. A marcenaria artesanal está situada na rodovia Raimundo Antunes Soares, número 2270. Para mais informações, visite nosso site www.marcenariaartesanal.com.br. Quer um Chevrolet Zero com o menor preço e a taxa zero? Então vem para Automec. Todo estoque com preços imperdíveis. Pagamos tabela FIP no seu usado e você recebe até 100% do valor do seu usado para gastar como quiser. Vem para Automec que cobrimos qualquer oferta da concorrência. Em Sorocaba, paralela Castelinho, General Carneiro e Avenida Ipanema. Visite grupoautomec.com.br. Estamos de volta no quadro de gastronomia do Raiz da Espanha Sorocaba para uma receita familiar. Veja só quem veio elaborar as pastas de la abuela. Só que dessa vez não sou eu. Dessa vez quem veio para fazer a receita é a minha mãe. Dona Trini Rodrigues vem elaborar uma receita familiar que ela aprendeu com a sua sogra. Dona Trini, seja bem-vinda, prazer recebê-la. Obrigada. Eu quero saber, essa receita aí tem os segredinhos. Tem um segredinho, tanto da origem como de uns ingredientes, que hoje não é muito conhecido, é o sal amoníaco. Mas é um ingrediente inusitado. Sim. Ele serve para o quê? Ele serve para dar o crescimento da massa. A fermentação da massa, ao invés de fermento, é o sal amoníaco que era usado no tempo que a gente conheceu, que a minha sogra fazia. É para dar um pouco de maciez? Também. Ele substitui fermento, mais ou menos? Fermento, totalmente. Okay. É fácil de achar? Em qualquer padaria. Tá Você certo. pega na padaria, você compra na padaria, pede no balcão, porque a padaria usa esse tipo de fermento para as bolachas que eles fazem. Ok. E quais são os ingredientes aqui das pastas de la abuela? Bom, logicamente porque são as bolachas da avó. Isso, as bolachas da avó, como meus filhos falam, como é conhecida, que eu tive o privilégio de a minha sogra passar para mim. Então, eu gostaria muito que essa receita, para quem gostar, para quem se interessar, continue avante, porque eu fico muito feliz de saber que depois de tantos anos eu estou manuseando essa receita. Com certeza, e ela faz parte das suas raízes da Espanha e Sorocaba. Raízes, porque é família, né? Com certeza. E a senhora deixa aqui o Marquinhos que vem ajudar, de seu assistente. Ajudar e prestigiar e fazer também, porque logo eu vou parando e ele está começando. Ele que faz tanta coisa pela Casa de Espanha. Não poderia faltar a bolacha da avó. Verdade. Então, como é que começa aí essa receita? Bom, então, em primeiro lugar, a gente vai colocar a farinha. Depois, o açúcar. Enquanto isso, eu posso ir aquecendo o leite. Agora seria bom a manteiga. E o que o Marquinhos está fazendo ali? Aquecendo o leite para quê? O Marquinhos vai aquecer o leite porque eu prefiro que ele seja colocado um pouco quente, morno, um pouco para mais. Não precisa exatamente que seja fervendo. No sal amoníaco para que ele fermente mais logo.
Ele cresça mais logo, seja ok. mais rápido. Tá certo. Agora, eu vou Os 3 ovos inteiros, a senhora vai bater um pouquinho Eu vou dar antes. uma misturada, mas já prefiro que fique aqui, sim, se é alguma coisa. Algum acidente de receita de velho, né? Tem que ser. Mas não muito, não é preciso que eles sejam assim, só um pouco misturados. Agora eu vou colocar um pouquinho de água ardente, uma colher mais ou menos. Pra dar uma aromatizada e um gostinho. E fica a massa um pouco mais leve. Tá certo. Vamos colocar primeiro o sal amoníaco. Sim. E o leite. Espera um pouquinho. Você percebe? Espera um pouquinho. Tá? Você nota que, olha, ele vai efervescendo. Ele vai se tornando uma acidez, né? Você pode colocar o fermento aqui e colocar o leite frio. Só que não é, eu acho que assim é bem mais rápido. Mais fácil, verdade. Mais rápido para que a bolacha tenha uma consistência a mais. Natrine, enquanto a senhora está amassando aí as bolachas, as pastas de la abuela até dar o ponto, eu vou dar um recadinho pro nosso amigo lá de casa. Se você quiser saber como que faz essa receita, fazer um teste para ver se consegue fazer igual a Dona Trine, é só entrar na página do Facebook do Raízes da Espanha em Sorocaba e testar. Dona Trine, já está quase no ponto. Tá, vamos ficar massa? Vamos lá. Agora a gente vai enfarinhar a mesa para que não haja problema da massa grudar, né? Abre com rolo. Bom, agora as bolachas já estão, a massa pronta, recortada. Agora, Marcos, por favor, leva ao forno para assar. Marquinhos, quanto tempo que essas bolachas vão ficar no forno? Essa bolacha ela vai ser assada em forno médio ou alto por volta de 15 a 20 minutos. Isso depende muito de cada forno, né, Valéria? Mas é em média de 15 a 20 minutos. Enquanto as bolachinhas estavam no forno, nós demos uma pequena arrumação aqui na mesa. A Dona Trine também nos trouxe umas bolachinhas e aí o Marcos vai tirar do forno a assadeira para a gente ver como elas ficaram. Vamos Bom, deixar aqui um pouquinho para esfriar. Aqui é só esperar esfriar. Só esperar esfriar. Bom, então vou fazer os meus agradecimentos. Marcos dispensa agradecimento, porque ele está sempre com a gente está sempre feliz com a companhia dele. Obrigada mais uma vez. Imagine, é um prazer estar aqui. E a Dona Trine também, ó. O convite está aberto. Obrigada. Venha eu tô sempre feliz. quando a senhora quiser. Oh, meu Deus, eu venho sim. Sempre que vocês me convidarem, eu estou disposta. Quero agradecer muito a vocês, Casa de Espanha, a acolhida do meu filho, que ele é sempre bem-vindo, fico feliz por isso. E deixar aqui uma homenagem para uma pessoa que não se encontra, mas eu sei que ela ia ficar feliz, que é a minha sogra, Dona Remédia. Que maravilha. Pesada Hernandes, que fique retratado as bolachas da avó documentadas. As pastas da abuela nas raízes da Espanha Pastas de Sorocaba. abuela, isso mesmo. Tá, muito obrigada a vocês dois. Eu espero que você tenha gostado dessa receita e já deixar aqui o nosso encontro marcado para o próximo programa. Até lá!